Eu sou Carolina Parinos, professora da Faculdade de Suzano, e esse é o quadro Carreiras Jurídicas. Hoje falaremos da carreira de juiz de direito e, para tanto, convidamos o nosso professor, Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que é formado pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes em 1994, juiz de direito desde 2004, tendo passado pelas comarcas de Osasco, Jandira, Carapicuíba, Barueri, Itaí, Caraguatatuba, Suzano e atualmente na 14ª Vara Criminal do Foro Central da capital, sempre atuando em varas criminais, Tribunal do Júri e Execução Criminal. Em 2012, foi convidado para fazer inspeção judicial no Tribunal de Justiça do Acre como representante do CNJ. Professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Extravagante desde 2016. Doutor Fernando, muito obrigada por sua colaboração. Fique à vontade para fazer as suas colocações. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a professora Carolina. Em especial, gostaria de dar um abraço no professor Franco, que foi a pessoa que me abriu as portas para essa nova carreira, nova profissão agora no magistério como professor. Agradecimento especial também ao professor Joaquim, a pessoa que tem uma admiração gigantesca, já que ele foi meu professor, e agora nós somos colegas. Eu fiquei muito feliz com esse convite para a gente bater um papo bem tranquilo a respeito da carreira de juiz de direito. Como a professora Carolina já explicou, eu sou formado pela Brás Cubas de Mogi das Cruzes em 94. E logo que eu me formei na faculdade, eu pus na cabeça que eu queria ser juiz de direito e prestei meu primeiro concurso logo em 1995. Naquele concurso, por óbvio, eu não passei, mas eu descobri duas coisas logo com a primeira tentativa. A primeira é que eu realmente ia ser juiz, era aquilo que eu queria. A segunda ia demorar muito, porque realmente eu não sabia absolutamente nada, já que para você passar num concurso tão difícil como esse, há necessidade de muita dedicação, muito empenho, muito estudo, e é um trabalho muito, vamos dizer assim, muito isolado, porque é você sozinho, lendo lei seca da primeira fase, se dedicando ao máximo. O concurso da magistratura, para quem tem interesse em seguir por essa área, deixa eu retificar, vamos lá. Quando você se forma na faculdade de Direito, você tem três opções. A primeira é seguir o magistério, já que o diploma de bacharel de Direito permite que você dê aula como professor de Direito Penal, Processo Penal, Civil e por aí. A segunda opção é você ser advogado, e para isso você tem que enfrentar um exame da OAB. Portanto, você tem a opção de ser professor e ser advogado. E a terceira opção foi a minha, concurso público. E aí você tem um leque de centenas de opções. Você pode prestar concurso para juiz federal, juiz estadual, Ministério Público Federal, estadual, juiz do trabalho, advogado da União, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, em todas as 27 unidades da federação. Então são muitas opções agora voltadas ao concurso público, que traz, no meu entender, uma grande vantagem em caso de aprovação. Guardem isso. Estabilidade. Estabilidade é o que talvez hoje em dia atraia o maior número de pessoas para um concurso público. Outro dia um aluno me perguntou, poxa, professor, mas vale a pena ser juiz? Você é supervisionado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, pela ouvidoria, pelo CNJ, pelos advogados, e a verdade, é uma supervisão, uma fiscalização constante, mas ela é necessária. E eu falo para os alunos, olha, a maior vantagem de ser juiz é, primeiro, você não vai ter chefe. Claro, você tem uma cota, você tem toda essa fiscalização. Se o teu rendimento naquele mês não for o esperado, eles vão te ligar, eles vão te cobrar. E a segunda maior vantagem é a estabilidade, ou seja, você não pode ser demitido, não corre o risco de você chegar no trabalho e o seu chefe falar, olha, Fernando, você não precisa vir amanhã porque a gente não precisa mais de você. Para que haja exoneração, para que um funcionário público seja colocado para fora da carreira, há necessidade de um procedimento administrativo ou judicial com uma decisão definitiva para sua exoneração.
Então, nesse ponto, eu acho que é aonde está hoje em dia o maior atrativo para essa carreira funcional. Seja juiz, seja promotor. Eu vou puxar o saco, claro, mais da minha área, que é a de juiz de direito. Então, quando eu fiz aquele primeiro concurso, eu descobri que eu ia demorar para passar porque eu não sabia nada, e segundo, que eu ia, realmente era aquilo que eu queria. Então, foram 10 anos dedicados ao estudo para o concurso de juiz de direito. Claro que nesses 10 anos eu acabei prestando juiz em Tocantins, em Minas Gerais, a Ministério Público em São Paulo, também em outros estados, mas acabei dando sorte, né? Acabei sendo aprovado justamente naquilo que eu queria, que era juiz estadual em São Paulo. E aí, quando você passa num concurso tão difícil como esse, e aí eu lembro de um professor, colega juiz, que dizia: tem gente que passa num concurso para juiz e acha que ficou bonito. É verdade. Você acaba perdendo a noção da realidade, no sentido de que talvez alguns se sintam com muito poder, o que não é uma realidade. Eu sempre chamo atenção nas minhas aulas para os alunos e falo: olha, de acordo com a Constituição, não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Eu sempre falo do promotor porque a minha área de atuação é o crime. Então a presença do promotor de justiça é sempre uma constante. Todos são iguais perante a lei, mas cada um tem uma função exclusiva naquele processo. O advogado defende, o promotor vai acusar e o juiz vai presidir os atos. E essa é a função. E dessas funções do juiz, aquela que eu mais gosto é justamente a decisória. Você tem ali a opção, vou dizer até a faculdade, de acordo com as provas dos autos, você pode julgar a ação procedente, improcedente, você pode absolver, você pode condenar, e você vai agir de acordo com a sua consciência. Eu não vejo problema algum em absolver um réu que eu tenho certeza que foi ele que praticou aquele crime. Mas naquele processo eu não tenho prova suficiente para fundamentar essa sentença condenatória. Então eu acabo absolvendo por falta de provas e numa outra eventual oportunidade a gente acaba. Eu cito até um caso engraçado que aconteceu em Caraguatatuba, eu lembro até hoje. Uh, uh, eu estava no plantão, minto, era um processo da minha vara e na sexta-feira veio a ordem do tribunal, foi concedido um HC para soltar. E eu lembro porque esse réu tinha um nome muito diferente, era Péricles ou alguma coisa assim parecida. E eu soltei ele e lembrei daquele nome. Acontece que no sábado o plantão era meu. Então eu voltei para Caraguá, o plantão da região lá de Ubatuba, Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião era feito na sede, que é Caraguatatuba. E logo que eu cheguei, o primeiro caso que me apresentam é o réu Péricles. Eu falei: nossa, é o nome do réu que eu soltei ontem. E aí eu comecei a ver e falei: nossa, mas é o meu réu? Como assim? Ele já está preso? E na audiência de custódia, ele é preso, levado para a delegacia, em 24 horas ele tem que ser apresentado. E ele entrou. E logo que ele entrou, eu falei: ô Péricles, fui eu que te soltei ontem no final da tarde. Como é que você já está preso aqui? Ele olhou para minha cara e falou assim: pois é, doutor, ninguém esperava que eu ia ser solto. Eu saí, não tinha para onde ir, eu voltei lá para minha casa, para a comunidade. Quando me viram, ficaram tão felizes. Fizeram um churrasco com bebida, fizeram uma festa tremenda para mim, para minha família, e eu fui bebendo, fui aceitando. E de repente me colocaram no carro para dar umas voltas, e quando eu me vi, eu estava segurando a arma praticando o assalto. Foi onde a polícia interveio e me prendeu. Mas se o senhor me der mais uma chance, eu falei: não, Péricles, eu não vou dar não. E acabei mantendo preso, e era caso mesmo de converter aquele flagrante em preventiva. Mas vamos falar um pouquinho sobre a carreira de juiz. A função de juiz, ela traz em si mesma muita responsabilidade. Na área do direito criminal, você vai ser responsável pela liberdade das pessoas. Muitas vezes, você se vê diante de um caso onde o réu primário, preso em flagrante, ele pode aguardar o julgamento em liberdade. Portanto, você solta e o processo é tocado, é feito com ele em liberdade. Outras vezes, não. Por se tratar de um réu reincidente, com antecedentes, ou por se tratar de um crime praticado com violência contra a pessoa, não dá para o juiz soltar aquela pessoa presa em flagrante. O que é o flagrante? O flagrante é a quase certeza absoluta que foi ele que praticou o crime.
Então, um caso, por exemplo, de latrocínio, de homicídio, como é que eu vou soltar esse cara e possibilitar que ele aguarde o julgamento em liberdade? Ele já tem histórico criminal, provavelmente solto vai praticar outros crimes, ou até pior, vai atrás das testemunhas, vítimas desse processo, para poder ameaçá-las e, de alguma maneira, se beneficiar na instrução que ainda vai acontecer. Portanto, é o caso de reconhecer a validade do flagrante, convertê-lo em preventivo e manter o réu preso. E aí, nessa situação, você está lidando com a liberdade das pessoas. Na área civil, a situação é um pouco diferente, mas não com menos responsabilidade. Imagina uma situação que você tem que penhorar a conta bancária de uma pessoa. É um devedor, ele deve, sei lá, 100 mil reais, ele não tem carro, ele não tem imóvel, ele não tem absolutamente nada em nome dele, então você parte para a penhora online, onde você encontra através do CPF, conta ou contas bancárias, investimentos em nome dele. Então você faz a penhora daquelas contas que ficam bloqueadas até que o dinheiro seja retirado e encaminhado para uma conta judicial, depois sim para o credor. Muitas vezes você acaba bloqueando dinheiro referente ao salário daquela pessoa. Ele é devedor, sabe que é devedor, mas ele não tem dinheiro para pagar. Ele trabalha, recebe o dinheiro através dessa conta salário e você penhorou a conta dele. Portanto, vem o pedido posterior solicitando o levantamento, já que a penhora daquela quantia, por dizer respeito aos alimentos, ela é impenhorável, você não pode manter aquilo. Eu cito esses exemplos para vocês verem o tamanho da responsabilidade da função do juiz. Você mexe então com liberdades, com direitos relativos a alimentos, a menores. Então você tem realmente que estar preparado para agir de acordo com a imposição da lei e com a sua consciência. Eu digo consciência porque algumas vezes a gente vai se ver diante de algumas situações onde você precisa fazer justiça e talvez fazer a justiça não seja aplicar a lei. Por exemplo, quando eu estava em Suzano, eu me deparei com a seguinte situação. Um rapaz de 18 anos morava já como se fossem marido e mulher com uma moça de 13 e ela estava grávida dele. A família dos dois sabiam que eles moravam juntos e concordavam. A polícia foi lá, analisar uma denúncia de maus tratos e descobriu que os dois eram casados de fato, né? Não de direito. Prendeu o rapaz por estupro de vulnerável. E aí, quando o processo chegou para mim, ele estava preso, as duas famílias desesperadas querendo a liberdade dele, era um jovem sem passagem, e aí eu vi o histórico da família. Os pais se casaram com as mães, né, com as mulheres, muito cedo também. Ou seja, eles não sabiam que o menor de 13 anos, né, não pode fazer sexo porque configura estupro de vulnerável. Então, para eles, aquilo que eles estavam fazendo era normal. E me pareceu extremamente injusto eu aplicar a lei que eu não estaria fazendo justiça. Então, o que eu fiz? Escorado lá no artigo 20 do Código Penal, acabei aplicando aquela questão relativa ao erro de tipo excusável, dizendo que naquela situação tudo levava a crer que ela fosse maior de idade. Ela já tinha experiência sexual, ela já tinha seios, ela já tinha o tamanho de uma pessoa, de uma mulher com mais experiência. Portanto, eu acabei absolvendo ele, escorado nesse instituto. O Ministério Público, apesar de ter denunciado, acabou concordando comigo na sentença e não recorreu. E o assunto morreu aí. Então, muitas vezes, você tem que analisar a questão não de uma maneira abstrata, mas sim aquele caso concreto que você está analisando. Volta para o concurso agora. Para que você se proponha a realizar um concurso desse, você tem que se preparar muito. O concurso da magistratura hoje ele é dividido numa primeira prova objetiva de 100 questões, depois vem a prova escrita, que são 2 dissertações e, salvo engano, 5 perguntas, todas escritas. Depois vem a fase oral e a fase da entrevista. Hoje a entrevista acabou se transformando também em uma fase do concurso. Guardem isso que eu estou falando. Vocês só têm concorrência na primeira fase. Vou explicar. Vamos imaginar que é um concurso aberto para 200 vagas. Normalmente, o edital já explica. Passam para a segunda fase
o dobro do número de vagas. Portanto, só irão passar para a segunda vaga 400 candidatos. Então, se você pega aí uma prova com 4.000, somente 10% é que vai para a segunda fase. Mas é mais, tá? Normalmente nós temos 10, 12, 15 mil inscritos. Tá? Mas vamos ficar com esse número para poder fazer as contas certinhos. 4.000 inscritos, só vão passar os 10% que melhor forem na primeira prova objetiva. Portanto, você só tem concorrência na primeira fase. Vamos imaginar, a nota de corte foi, são 100 questões, a nota de corte foi 75. Portanto, todos aqueles que fizeram 75 para cima vão para a segunda fase. E se na última posição, de número 400, tiverem 50 candidatos com a mesma pontuação, todos vão para a segunda fase. Só passam os que forem melhor nessa primeira prova objetiva. Portanto, toda a concorrência que você vai ter é nessa primeira fase. Na segunda, na terceira fase, não tem concorrência. O que o edital impõe é que você atinja uma nota mínima para ser aprovado nas outras fases. Vamos imaginar, eu não lembro, a nota seja 6. Então você passou na primeira prova, que é objetiva, e esse estudo da primeira fase é o estudo mais chato que você vai fazer na vida. Eu tive um professor de constitucional, que hoje ele é procurador da República, que ele dizia o seguinte, ele usava uma expressão chula, que eu peço desculpa para utilizá-la com vocês. Passe em concurso, passe em OAB, aquele candidato que tiver mais horas bunda. É bumbum na cadeira, nariz nos livros e tem que estudar. E é verdade. Eu lembro que quando eu vinha estudando, eu comecei estudando 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Na véspera da minha arguição oral, da minha prova oral, eu estava estudando 11, 12, às vezes 13 horas por dia. Ou seja, você acordava, dormia com os livros na cabeça. Eu lembro que na minha época eu não tinha celular ainda e eu tinha um telefone fixo em casa. Eu comprei até uma secretária eletrônica para não atender telefone. Portanto, aquele horário de estudo que eu me disponibilizava a fazer, ele era sagrado. Nem ao telefone eu falava para não atrapalhar. Ou seja, você cria um mundo à parte seu, se desliga de tudo para você poder se concentrar. Quando eu fazia esse estudo, parece coisa de pessoa ficcionada, né? Eu achava que só eu era assim. No meu concurso passaram 64. E aí, conversando com todos eles, a história era idêntica, era dedicação total. Final de semana, feriado, sábado, domingo inteiro estudando. Você não tinha vida, porque você se propõe a cumprir esse projeto e você só vai parar quando você for aprovado. Portanto, na primeira fase é o estudo objetivo, é lei seca. É sentar com o código aberto e fazer esse estudo extenso, bem intensivo, lendo artigos. Nessa primeira fase cai muito pouca doutrina, então é mais lei seca. Você tem que saber os artigos da Constituição, do Código Penal, Código de Processo Penal, Processo Civil, Direito Civil. Portanto, um estudo muito maçante, muito difícil. Mas vamos imaginar que você se dedicou, caiu naquele exame, a maioria das questões você acertou, portanto você se viu vitorioso na primeira fase. Então nós temos a segunda fase. A preparação da segunda fase é bem diferente da primeira, porque a prova agora é escrita, são 2 dissertações e 5 questões. Eu lembro até hoje, eu tinha posto na cabeça que na minha prova, na minha dissertação de penal, ia cair erro de tipo, erro de proibição, mas eu explico por que eu pensava isso. Na faculdade, lá na Brás Cubas, eu lembro que eu tive essa aula sobre esse instituto e eu saí sem saber nada. E na época, o meu professor não gostava de fazer pergunta, a gente tinha medo e não perguntava, então eu não sabia o que era aquilo. E eu tive que estudar sozinho para aprender. E foi muito difícil porque eu não entendia os institutos. Então, na minha cabeça, ia cair erro de tipo, erro de previsão. Então, eu fiz a dissertação com esse tema. Um dia antes da prova, eu comecei a fazer outras dissertações de penal e de civil. Passei um dia fazendo dissertação. E eu lembro que eu abria a doutrina, abri um livro e achei lá um tema chamado Conflito Aparente de Normas, matéria do primeiro semestre de Direito Penal. E fiz a redação de Conflito Aparente de Normas. Em penal, eu sabia que o examinador ia pedir alguma novidade. Olha, eu passei em 2004, o Código Civil novo era de 2002,
entrou em vigor em 2003. Então a chance de cair alguma matéria nova de direito civil era muito grande. E essa afirmação era feita porque, na primeira fase, ele só perguntou as novidades do Código Novo. Então eu fiz todo um estudo voltado para a parte nova do direito civil. E tinha um capítulo inteiro que se chamava Direito da Personalidade. Eu pus na cabeça que ia cair isso. E fiz a minha redação. Gente, no dia da prova eu abro a dissertação de penal. E qual o tema? Conflito aparente de norma. Eu até me arrepio. Eu falei, meu Deus do céu, caiu a dissertação que eu fiz ontem. Então eu sabia até os exemplos que era para colocar. E realmente eu fui muito bem. E quando eu abri a dissertação de civil, não caiu o direito da personalidade, caiu um capítulo novo chamado Condomínio Edilício. E eu já havia feito essa redação, mas há algum tempo atrás. Então eu lembrava do Instituto, não tanto quanto o conflito que eu havia feito um dia anterior, mas eu acabei fazendo a dissertação e fui relativamente bem. E das 5 perguntas, eu acertei 4. Então eu fui bem na segunda fase. E acabei me vendo vitorioso, ou seja, eu atingi a nota mínima de 6, porque na segunda fase não tem concorrência, e fui para a fase oral. Portanto, são estudos diferentes voltados para fase a fase. Não adianta você se preocupar com a fase oral da magistratura se você não passa pela primeira fase. Você tem que voltar todo o teu estudo para aquele estudo de lei seca, que é a primeira fase. Depois se preocupar com as outras. Aí um aluno pergunta, mas não vai dar tempo. Eu falei, olha, amigo, você tem que dar o tempo, você tem que arranjar tempo, você tem que criar tempo. Eu lembro que na época eu trabalhava em um escritório e eu acordava às 5 da manhã. Eu só tinha esse horário para estudar das 5 às 8, das 5 às 9. Poxa, eram 4 horas de estudo maciço, ou seja, 9 da manhã eu já tinha estudado 4 horas. Ia para o escritório, voltava às 6, 7 horas, jantava, quando dava umas 8, 9 horas, eu voltava a estudar e ia até meia-noite. Poxa, em um dia, só nas pontas daquele dia, eu já tinha estudado 8 horas, 7 horas. Era o tempo que eu tinha, então eu me dedicava a isso. Então eu passei na primeira fase, aquele estudo objetivo. Passei na segunda fase, até às vezes eu acho que dei sorte, porque caiu uma questão que eu havia me preparado, mas eu não posso chamar só de sorte, porque se eu não tivesse me empenhado em fazer vários temas, eu não teria dado certo esse acerto com o examinador. E aí você vai para a fase escrita. A fase escrita, ela é constituída de 40 minutos de perguntas. São 4 examinadores, na verdade são 5. Acontece que o presidente da banca, às vezes, faz pergunta ou não. Portanto, as matérias são divididas em direito público, em privado, criminal, civil. Então, cada um dos examinadores faz uma pergunta sobre a sua área. E eu lembro que eu fui me preparar e eu assistia, né, a algumas arguições orais, anotava as perguntas que eu não sabia, voltava para casa, estudava só as que eu não sabia responder, porque eu percebi que eles repetiam muitas perguntas. E batata, no dia do meu exame, eles perguntaram um monte de coisa que eles já haviam perguntado nos outros dias para os outros candidatos. Portanto, eu fiz um estudo extremamente consciente. E várias questões caíram. O que eu percebi? O primeiro examinador era o representante da OAB. E ele ficou com as 2 matérias que, para mim, eram as mais chatas, que era comercial e tributário. Ele fazia perguntas sobre isso. Gente, modestamente, eu não sei nada sobre direito societário até hoje. Mas ele sempre começava as perguntas com sociedade anônima. Então eu falei, eu preciso estudar societário, porque ele vai me perguntar. E outra coisa que eu percebi, quando ele mudava a matéria, pronto, ele fez 10 questões sobre societário, e aí ele perguntava sobre falências, título de crédito, ele não voltava depois para aquele tema. Gente, ele fez para mim, sabe, umas coisas que são bem iluminadas, né? Eu lembro que eu fui naquele dia, nós éramos em 5 candidatos, eu era o quarto. Então eles arguíram o primeiro, o segundo, o terceiro candidato, e eu fiquei assistindo as arguições. A moça que veio na minha frente, ela foi destruída, porque eles perguntaram muito para ela, insistiram muito com temas que ela não sabia, e ela não passou de fato. Quando chegou na minha vez, eu estava muito nervoso. E aí o advogado começou perguntando sobre societário, e ele fez uma pergunta que eu sabia, eu já respondi. E aí ele fez uma segunda questão que eu também sabia, eu respondi. E aí
para minha glória, para minha sorte, ele mudou de assunto. Ali me foi um alívio, porque nossa, ele não vai mais perguntar sobre sociedade anônima. E realmente ele perguntou sobre outros temas de direito comercial, eu respondi. Em seguida ele perguntou uma outra coisa sobre tributário, e naquela época eu realmente sabia bastante sobre tributário. E aí passaram-se os 10 minutos, e aí eu fui examinado pelo examinador de constitucional, depois penal e depois civil. Gente, parece muita coisa 40 minutos, mas passa muito rápido. Então eu fiz toda aquela prova oral, e na minha época, isso em 2003, 2004, você ficava lá depois do exame oral para a fase da entrevista. A entrevista não era uma fase desse procedimento licitatório que é o exame público, né? Hoje faz parte. Hoje é a quarta fase, é essa entrevista, que na minha época não era gravada e hoje ela é. E uma coisa que eu já havia percebido, quando você entra na entrevista e ela é rápida, é porque você passou. Agora, se eles ficam perguntando muita coisa e a entrevista demora, é porque eles estão em dúvida. E para minha sorte, eu entrei, eles quase não perguntaram e me mandaram embora. Então eu fiquei, nossa, eu acho que eu passei. Então, todo este procedimento que eu conto para vocês em 10 minutos, na verdade levou, né, 10 anos. Foram 10 anos de estudo dedicado a um projeto de vida. Eu me vi vitorioso na minha 10ª tentativa, significa que eu fui reprovado 9 vezes, e eu tinha essa minha história como algo negativo. No dia da minha aprovação, o desembargador Roberto Stuck, que era o presidente da banca, hoje já é falecido, ele me procurou e falou: Fernando, você me chamou muito a atenção. Eu falei: por que, desembargador? E ele falou: pela sua persistência. Eu tenho anotado aí que esse é a 10ª tentativa. E eu tenho a nota de corte em todas elas. Você sempre foi melhorando a cada tentativa até atingir a nota mínima na primeira fase. E aquilo me emocionou, porque eu achava que era algo negativo, uma pessoa tá tentando e não conseguir. E ele disse: não, aquilo que me chamou a atenção foi a tua persistência. Me deu parabéns, saí. E eu realmente estava muito emocionado, fiquei muito feliz, porque era um projeto de vida que eu havia alcançado. Eu trago essa minha experiência e passo para os alunos. Os alunos têm mania de se preocupar com a nota daquela matéria da faculdade. E eu falo para gente, vocês vão passar na faculdade. Vocês têm que estar preocupados lá na frente com o exame da OAB. Esse funil que é o exame da OAB é que vai emperrar a vida de vocês. E a gente sabe, a maioria não passa. Então vocês têm que fazer uma faculdade não voltada somente para passar naquela matéria, mas focada ali na frente, no exame da OAB, para que não passem por esse problema que eu tive, que foi essa demora de 10 anos, de 10 tentativas, para me ver aprovado num concurso público. Tá? Hoje eu me vejo numa situação muito boa, eu sou muito feliz, eu trabalho com as duas coisas que eu mais amo na vida, que é a judicatura e também o magistério. Por isso, meu agradecimento aos professores Joaquim e Franco, que me apresentaram para essa área, eu acabei me apaixonando e hoje me dedico também a essa atividade. Eram essas, então, as ponderações que eu queria fazer sobre o concurso público. Só para eu fechar, eu não sei se a gente tem muito tempo, eu queria falar um pouquinho sobre a vida do juiz, especialmente no início de carreira. Rapidamente, quando você se vê aprovado em um concurso desse, de acordo com a sua colocação, por exemplo, no meu concurso nós passamos em 64 candidatos, e eu fiquei no meio da lista, eu passei na 32ª colocação. O que o tribunal faz? Eles marcam um dia para você escolher a comarca que você quer ir trabalhar. Portanto, se nós éramos 64 novos juízes, eles disponibilizaram 64 novas vagas no estado inteiro. E a escolha do local que você vai fazer para trabalhar vai de acordo com a sua colocação. Por exemplo, quem passou em primeiro lugar é o primeiro que vai escolher. Quem passou em segundo é o segundo. Portanto, eu tinha que ter, na minha escolha, 32 opções
Por quê? Vai que os 31 na minha frente optassem justamente por aquelas que eu havia anotado para onde eu gostaria de ir. Então eu fiz 32 opções e esperei, e chegou na minha vez, eu dei a sorte de Osasco ainda estar disponível. E acabei optando por ser juiz substituto em Osasco. Antigamente, havia uma outra forma de divisão. A carreira hoje de juiz funciona da seguinte forma: você entra na carreira como juiz substituto e você vai se promovendo para juiz de entrância inicial, depois intermediária e depois final, de acordo com o tamanho da cidade. Portanto, quando eu entrei na carreira, eu era juiz substituto em Osasco e acabei me inscrevendo e fui promovido para a inicial, que era em Itaí, que fica perto de Avaré. É uma cidade de 5, 6 mil habitantes, são 3 ruas assim, mais 3 ruas assim, e acabou a cidade. Eu fui para Itaí, fiquei um mês em Itaí e já consegui uma segunda promoção para uma cidade intermediária. Portanto, eu fui juiz de intermediária em Caraguatatuba. Permaneci em Caraguatatuba por 7 anos. E, por fim, acabei sendo promovido para a entrância final, que era Suzano. E em Suzano eu permaneci aí com vocês por 10 anos. Posteriormente, no final de 2021, eu me removi para São Paulo, para ficar mais perto da família. Hoje eu sou juiz da 14ª Criminal da capital. Os feitos já não são tantos quanto eram de Suzano, já que aqui em São Paulo existem as varas especializadas. Por exemplo, tem uma vara que só faz estupro, tem vara que só faz violência doméstica, tem vara de crime organizado. Portanto, são crimes que eu fazia em Suzano e que eu não mexo mais aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu brinco, eu falo, é um pronto-socorro. A gente faz aquilo do dia a dia, que é roubo, furto, estelionato, receptação, tráfico de drogas. Então, esse é o dia a dia nosso hoje, dessa atuação. Um aluno me perguntou, e a questão financeira? Claro, vamos falar sobre isso. Gente, esquece essa história que juiz ganha 200, 300, 400 mil por mês. Aliás, eu ando com o meu olerite na pasta para mostrar que não é isso. O salário realmente é muito bom, mas você não vai ficar rico sendo juiz de direito, tá? Você vai ter uma boa vida, vai pagar as contas, juntando dinheiro você consegue viajar, mas essa história que você ganha 100 mil por mês não existe. Isso é uma fantasia que a imprensa pega. De vez em quando aparece um desembargador, um juiz que recebeu uma quantia vultuosa, mas você pode ter certeza que resolveram pagar de uma vez as férias que ele não tirou, os atrasados que ele não recebeu, então ele recebeu numa bolada só. Tá? Isso é muito raro, especialmente em São Paulo, que eles pagam tudo direitinho. Tá? A maior vantagem, como eu já disse, repito, é que você não tem chefe, você monta o teu horário das audiências, você pode marcar audiência de manhã, de tarde, sempre respeitando aquele limite. O tribunal pede para que você faça as audiências até às 5 horas da tarde. Então, o horário ele é bem maleável e você é que vai montar a sua pauta de audiências, tá? Agora, com o processo virtual, as coisas ficaram muito mais fáceis, porque eu não preciso mais carregar o processo físico. Aonde eu for, eu levo o meu cartão, eu entro no meu notebook, acesso o SAG e já tenho de imediato acesso aos processos da minha vara que eu preciso decidir e julgar. E da mesma forma, uma facilidade que vocês vão ter, que eu não tive, estou tendo agora, que é a audiência virtual. Antigamente era tudo presencial. Você tinha que ir para o fórum, então estava no fórum o juiz, o promotor, o advogado, as testemunhas, a vítima, e todos eram ouvidas presencialmente. Hoje não. Hoje, a maioria das vezes, a audiência é híbrida. O juiz está no fórum, que é o meu caso. Os advogados ficam no escritório, o promotor fica na casa dele ou na sala do Ministério Público, e as testemunhas e as vítimas, na grande maioria das vezes, elas estão na casa delas. Gente, isso facilitou demais. O que eu quero dizer para vocês é que a audiência virtual ela veio para ficar. Imagina só, uma situação onde o advogado de um dos réus é de outra comarca, é da Bahia, pronto, de outro estado. Imagina o tempo e o dinheiro que ele ia ter que perder para se deslocar de avião, para vir para São Paulo, para fazer uma audiência e depois retornar.
para a Bahia. Hoje não. Faltando 2 minutos para a audiência, ele acessa o link da audiência, que já foi encaminhado para ele, e ele entra na audiência. Então ele faz a audiência do escritório, da mesa dele, no escritório dele, lá na Bahia. Todas as testemunhas são ouvidas dessa maneira virtual, a audiência é encerrada, muitas vezes as alegações finais são apresentadas em audiências e o juiz já sentencia da mesma forma. Então, gente, na minha época não era assim. Na minha época, eu sou da época ainda, olha, na época da faculdade eu era estagiário. Eu não tinha nem celular, eu tinha que ver os processos, anotar, tirar xerox. Antigamente você tirava xerox num dia para buscar no dia seguinte, para levar para o escritório, para mostrar para o teu chefe. E aí ele falou: não, Fernando, não era isso que eu pedi, vai ter que voltar lá e fazer tudo de novo. Então foi um aprendizado. Eu fui muito feliz nos 3 estágios que eu fiz da advocacia, que os meus 3 chefes me abriram as portas, me mostraram coisas que na faculdade você não aprende, que é o dia a dia do advogado, tá? Então, eram essas, enfim, as ponderações que eu queria fazer para vocês. Agradecer mais uma vez essa oportunidade, espero não ter me estendido muito. E, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu já sempre disponibilizei, vou continuar disponibilizando o meu e-mail pessoal, que é o FA Conceicão, Fernando Augusto Conceição. Então é FA Conceicão, sem o C cedilha, sem o tio, @ tjsp.jus, de justiça.br. Vou repetir, FA Conceical, @ TJSP, que é Tribunal de Justiça de São Paulo.jus.br. Façam perguntas, entrem em contato para que a gente possa esclarecer e essa dúvida ser eliminada. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade. A professora Carolina, muito obrigado. E eu fico sempre à disposição aí de vocês. Muito obrigado.